Olá, galerinha! Saudações a todos! Sejam todos bem-vindos para mais uma videoaula de educação física. Hoje a gente vai tematizar o handball, esse esporte aí que faz belos gols com as mãos, tá certo? E aí a gente vai entender um pouquinho sobre a história, sobre as regras, sobre as conquistas do Brasil nesse esporte. É um esporte fantástico que a gente vai ter o prazer de conhecer agora, tá certo? Vamos lá! Vocês já jogaram uma partida de handball? Eu acho que com certeza a maioria já jogaram. Só o sexto ano que não, alguns do sexto ano que não tiveram oportunidades. Mas a maioria dos alunos já tiveram oportunidade de jogar handebol, tá certo? Então, a gente vai estudar um pouquinho sobre esse esporte hoje. Vocês já assistiram uma partida de handebol? Depois a gente debate isso na hora da aula, tá certo? Na hora presencial da aula. Vamos lá. Origem do handebol. A gente vai entender um pouquinho de como surgiu o handebol, tá certo? A gente vai fazer um pequeno recorte, entender um pouquinho da história. Que eu não tenho como falar tudo sobre o handebol, tá certo? Então, o que eu vou trazer só um pequeno recorte histórico para que vocês compreendam e se situem historicamente sobre o handebol e assim a gente possa discutir esse esporte mais precisamente, tá certo? Vamos lá. O handebol é um esporte coletivo que foi criado pelo professor alemão Karl Schellenix no ano de 1919, tá certo? Então, o handebol foi criado por esse professor lá na Alemanha, tá certo? E esse esporte, ele não tinha as mesmas regras que a gente vê hoje na TV, tá certo? Era diferente. Vamos entender mais um pouco. Após ter as regras publicadas pela Federação Alemã de Ginástica, o esporte começou a ser praticado de forma competitiva em países como, por exemplo, Áustria, Suíça e Alemanha. Então, o esporte ele não tinha uma federação definida e a partir da criação do professor, ele se federalizou na Alemanha, na Federação Alemã de Ginástica, e aí começou a ter as competições de handebol, tá certo? E aí começou a movimentação grande em torno do handebol em todo o mundo, tá certo? Nesta, Nesta fase inicial, as partidas de handebol eram realizadas em campos gramados, igual o futebol que a gente conhece. Cada equipe de handebol era composto por 11 jogadores. Antes, no campo, como a gente vê na imagem aí, as equipes eram formadas por 11 jogadores, tá certo? Vamos lá. Objetivo do jogo. Vamos entender qual é o objetivo do jogo. Eu acho que todo mundo já conhece, mas aqui eu vou explicar o objetivo do jogo para que a gente possa ter todas as clarezas possíveis sobre o handball. Então, o objetivo do jogo é marcar mais gol que o adversário ao usar apenas as mãos num tempo limitado, tá certo? Então, é fazer mais gols durante um período de tempo, tá certo? Então, vamos lá passar essa parte e entender mais sobre o handball. Quadra de jogo. A quadra de jogo ela tem 40 de comprimento, tá certo? Aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. 40 de comprimento. E de largura tem 20 metros, tá certo? E aqui a linha de meio de quadra, meio de campo, como queira falar, tá certo? Vamos passar. Aqui é a quadra. Ainda tem as demarcações. Aqui temos, ó, a zona de substituição. Aqui temos a linha de gol, linha de área. Aqui temos a marca penal. A área reservada ao goleiro, que é dentro da área aqui, tá? E aqui a linha de tiro livre de 9 metros. Então, sim, faltou aqui a marca penal. Então, essas demarcações do handball, tá certo? Vamos passar aqui para dar continuidade ao nosso estudo. Vamos lá.
O gol, a baliza, tá? Então o gol ele tem uma altura de 2 metros de altura por 3 de largura, tá certo? Então o gol é parecido com o do futsal. Vamos dar continuidade. Duração da partida. A duração da partida, pessoal, ela é composta por dois tempos, tá? De dois tempos de 30 minutos, tá certo? Com intervalo de 10 minutos, tá? Então, dois tempos com intervalo de 10 minutos, beleza? Vamos lá. Em caso de empate no tempo normal, uma ou duas prorrogações de 2 vezes de 5 minutos, tá certo? Então, dependendo do jogo, tem a prorrogação de 5 minutos, tá certo? Vamos passar aqui. Em seguida, se necessário, há uma disputa de pênalti. Então é dessa forma. Tem dois tempos de 10 minutos. Se empatar, tem dois tempos de 5 minutos de prorrogação. Tá? E se permanecer empate, vai para os pênaltis. Tá certo? Esse ritual aí já conhecemos no futebol, só muda detalhes de tempo. Tá certo? Vamos lá. Os jogadores da primeira linha ofensiva, tá? Como a gente vai entender, os da frente, tá? Temos aqui, ó, o pivô. Cria brechas dentro da defesa, ou seja, ele vai invadir aqui, tentar invadir para fazer o gol, tá certo? E aqui temos o ala, tá? O ala aqui, ó. Usado para confusão dos ataques no lado que ocupa na quadra. Então, os alas ele tem uma boa deslocamento na quadra e aí eles trabalham com essa movimentação bem interessante para dificultar as jogadas da equipe adversária e dar mais velocidade ao jogo, tá certo? Vamos passar aqui os jogadores de segunda linha, tá? Que vem aqui, a gente pode citar o armador central, tá? Que o armador central geralmente ele faz a armação das jogadas, ele é a inteligência do time, tá? E temos os armadores laterais, tá? Tem dois aqui, entendeu? Então faz a bola circular entre os jogadores, arremessar de longe, tá? Então ele tem uma movimentação bem interessante e o primeiro a defender em caso de contra-ataque, jogo entrosado com o pivô, jogador entrosado com o pivô. Então ele sempre tem um entrosamento com o pivô para finalizar as jogadas, tá certo? Vamos lá. O goleiro por sua vez, pessoal, ele tem uma característica interessante. Ele é o único que pode pegar a bola com os pés, tá? Opa, volta aqui. Ele é o único que pode pegar as bolas com os pés dentro da sua área, tá? E fora da área ele é considerado um jogador como qualquer outro, tá bem? Vamos passar. As substituições. Os jogadores têm que passar na zona. Epa, passei aqui. Na zona de substituição, tá? Que tá aqui. Deve ser realizado na zona de substituição. Eles têm que passar aqui dentro, tá certo? Ó. Ele não pode passar fora, senão ele é penalizado, tá bem? Então é bem simples, como no futsal que a gente estudou. A gente vai passar. Então é isso aí, galera. Nesse primeiro momento a gente só vai ter essas noções básicas, histórica e algumas posições de jogadores, tá certo? Na próxima aula a gente vai continuar falando sobre o handball e aí a gente vai entender mais as regras, mais detalhes sobre esse esporte que é tão fantástico, tá certo? Então, um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.